Você já tentou estudar para um concurso, prova concorrida e sentiu que você era burro, que sua memória não funcionava, e aí você olhava para os outros e sentia que todo mundo consegue decorar, mas você não? Se você respondeu sim para isso, parabéns, eu me identifico super com você. Até meus 20 anos de idade, eu me sentia um incompetente, porque eu não conseguia lembrar de nada que eu estudava. E mais do que isso, eu sentia inveja dos outros. Eu olhava para os meus colegas e falava, que ódio, eles leem o livro e fazem a prova e acertam. Eu leio o livro 3 vezes, eu faço a prova e tomo bomba, pego exame, não consigo lembrar. E aí, eu me sentia, sei lá, deficiente. Eu não tenho uma palavra para descrever isso. E por muito tempo era só raiva que eu sentia. Só que nos últimos anos, eu consegui entender como o nosso cérebro funciona e consegui descobrir métodos para conseguir decorar tudo que eu estudo. E hoje eu quero abrir a caixa preta dos concurseiros e quero te mostrar também como é que você vai fazer para, assim como eu, passar a decorar o que você estuda. Então, se você está se sentindo frustrado, desanimado com seus estudos, esse aqui é o vídeo para você. Eu vou te mostrar o que funciona, por que funciona, e quero que você comece a aplicar isso na sua vida para passar nas provas de uma vez por todas. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou cirurgião geral formado pela USP, mas aqui no meu canal você vai encontrar vídeos sobre finanças, sobre educação médica, sobre carreira, mas principalmente sobre estudos. Então, se você quer aprender mais sobre esses conteúdos, clica aqui no se inscrever, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo do meu canal. Em 2011, pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, criaram 3 grupos para elaborar um estudo e comparar qual que era o método de estudos mais efetivo e descobrir como é que você fazia para aprender melhor. Eu tive a ideia aqui de pegar 3 nomes para a gente ilustrar cada um desses grupos e ficar mais fácil de entender o estudo. O primeiro grupo vai ser o do Rafael, o segundo grupo do Paulinho e o terceiro do Pedrinho. Então, o primeiro grupo, do Rafael, usou os métodos tradicionais. 4 vezes ele estudou determinado assunto lendo, vendo aulas, recebendo o estudo de forma passiva, o aprendizado de forma passiva. Então, ele teve 4 pontos de contato com a matéria de forma tradicional. Já o Paulinho, ele foi um pouco mais inovador. Ele teve 3 pontos de contato com o conteúdo de forma passiva, de forma tradicional, mas uma última vez ele estudou de forma ativa. E aí, essa forma ativa pode ser variável. Ele respondeu perguntas sobre o conteúdo, ele fez flashcards, ele tentou rememorar aquele conteúdo, isso não importa, mas foi um método ativo. Já o Pedrinho, ele foi totalmente inovador. Ele estudou uma única vez de forma tradicional, viu uma aula, leu um livro, aprendeu de forma passiva, e todas as outras ele estudou de método ativo. Ou seja, ele fez questão, rememorou, viu flashcard por 3 vezes. E esse estudo é um estudo que é muito legal e eu gosto muito dele, porque ele vai de encontro a tudo que a gente acredita. Primeiro, eles avaliaram de forma objetiva o resultado dos alunos, ou seja, eles viram qual foi a nota de cada um dos alunos na prova, testando o conhecimento, mas antes de fazer a prova, eles analisaram o conhecimento dos alunos de forma subjetiva. Ou seja, antes de fazer a prova, eles perguntaram para cada um desses alunos: ô Rafa, como é que você está se sentindo para fazer a prova? Você está confiante? Pedrinho, você está confiante? Paulinho, está sabendo tudo? E aí a resposta foi o que mais me intrigou. O Rafael, que foi o cara que estudou da forma tradicional, que ele leu 4 vezes, ele era o que estava convicto. Ele falou: eu sou brabo, eu tô sabendo de tudo, eu estudei 4 vezes, ninguém me segura, eu vou gabaritar essa prova. Já o Pedrinho, que estudou só uma vez, de forma tradicional, as outras 3 ele fez o método ativo, ele estava totalmente inseguro. Ele falou: cara, definitivamente eu vou me lascar nessa prova. Eu queria ter pelo menos tido uma oportunidade de estudar pelos métodos passivos uma vez. Eu queria ter lido o livro mais uma vez. Certamente eu vou ser o pior nessa prova e meu conhecimento não vai ser bom. Já o Paulinho, que foi o intermediário, ele leu 3 vezes e fez o método ativo uma vez, ele estava mais ou menos. Ele falou: pô, eu acho que eu tô até que confiante, eu estudei bastante, mas eu gostaria de ter estudado pela forma passiva mais uma vez, porque eu acho que eu teria ido melhor. Então assim, subjetivamente, métodos ativos, uma porcaria. Métodos passivos, muito bons. Só que na hora de avaliar cada um desses grupos, a coisa mudou completamente. Na hora de avaliar objetivamente. O Rafinha, que era o cara que estava se sentindo o brabo, tirou a pior nota do grupo. Ele foi muito pior do que o Paulinho, que estudou uma vez de forma ativa, e foi muito pior do que o Pedrinho, que foi o cara que foi melhor em todas as provas e muito melhor do que todos. Ou seja, apesar do método ativo e da sensação subjetiva de que estudar por métodos ativos não funciona, na hora de olhar para a nota de forma objetiva, o método ativo deu a melhor nota de longe, de longe. Ou seja, antes de eu explicar para você o que funciona e o que não funciona, não é porque você sente que não está aprendendo que você não está aprendendo. Então, eu sei que eu não te ensinei nada ainda, mas antes aqui eu quero jogar um balde de água fria, porque toda vez que eu toco nesse assunto, vem me falar: ah não, Pedro, mas eu sinto que eu preciso escrever, eu preciso ler, eu preciso ver aula. Você pode sentir isso, e eu concordo com você, porque a maioria das pessoas sentem isso, esse estudo mostrou que a maioria das pessoas sentem que precisam isso.
Mas uma coisa é sentir que precisa e outra coisa é precisar. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você prefere sentir que você sabe ou você prefere de fato saber e acertar as questões na prova e passar? Eu suponho que você estuda para ter um resultado objetivo e passar numa prova. Então assim, eu abriria mão da minha sensação subjetiva de saber em troca de passar na prova. Imagino que você também. Então agora, já que a gente ilustrou isso e entendeu que métodos ativos são melhores, eu vou explicar e entender o que é esse tal do método ativo. Já que estamos concordantes na mesma página, eu vou trazer as opções que você tem de métodos ativos. Isso vai depender um pouco do momento que você está e do objetivo que você tem. Quando a gente fala de concursos, principalmente de provas de múltipla escolha, e aqui meus caros amigos e alunos residentes vão desfrutar muito disso. A gente tem como nosso carro-chefe as questões. Quando a gente estuda para um concurso, fazer questão e responder questão de múltipla escolha é, sem dúvidas, a base para a gente construir memória e para a gente conseguir acertar lá na hora da prova e gabaritar o máximo de prova que a gente puder. E quando a gente fala de questão, qualidade é importante. Você precisa corrigir, você precisa entender o que você fez, mas, me dói falar isso, mas quantidade é mais importante. No último ano eu fiz um compilado aqui dos alunos e amigos que passaram nas provas, e a grande maioria dos colegas que passou em provas concorridas fez mais de 25 mil questões. 25 mil questões é muita coisa mesmo. Se você fizer uma conta de padeiro, você vai ver que em 40 semanas você vai ter que fazer umas... Deixa eu fazer essa conta de padeiro aqui porque eu não sei. Agora que eu fiz a conta de padeiro, se você fizer essa conta de padeiro para 40 semanas, 25 mil questões são 625 questões por semana. Isso é muita coisa. Se você não está familiarizado com estudar e acha que é de boa, não é de boa. Ou seja, quantidades cavalares de questões são quase que obrigatórias para passar em provas concorridas. Pedro, mas eu conheço o Joãozinho que passou com 10 mil questões. Aí eu tenho duas coisas para te responder. Primeiro, exceção é o exemplo do idiota, não seja idiota. Segundo, provavelmente esse cara usou algum método adjunto, somado aí as questões para conseguir memorizar mais. Eu tive um conhecido que passou em oftalmo numa universidade concorrida com 13 mil questões, mas ele fez flashcard de todos os erros que ele teve e reviu esses flashcards diariamente. Ou seja, ele teve algo que se somou. Não dá para achar que você vai fazer só 10 mil questões e passar numa prova concorrida sem fazer nada a mais, a não ser que você seja um gênio. Mas se você é um gênio, você não precisa estar nesse vídeo, vai curtir sua vida, porque as coisas vão aparecer fácil para você. Agora, já que eu citei os flashcards, nada mais justo do que a gente trazer essa próxima alternativa aqui de estudos. Os flashcards, eles são muito bons para quem está prestando um concurso, eles podem complementar as questões, então você pode criar flashcards para os temas que você vem errando. Então você erra uma questão, você cria um flashcard conceitual para decorar esse conteúdo. Ou às vezes, se você está na faculdade, às vezes você tem um concurso com prova discursiva, você pode criar flashcard dos conteúdos. Tá, Pedro, mas o que é flashcard? Bom, vamos lá, então vou ter que te explicar. E aqui eu tenho um papelzinho para me ajudar. Pera aí. Tradicionalmente, os flashcards surgiram destes papeizinhos aqui. E eles são muito famosos nos Estados Unidos. Esses flashcards aqui são muito famosos nos Estados Unidos. Eu descobri os métodos ativos em 2019 em canal do YouTube de médicos que falavam sobre a preparação para os STEPS, para o USMLE, que é a prova de revalidação dos Estados Unidos. E lá, eles tradicionalmente usam muito isso aqui, que nada mais é do que um cartão de pergunta e resposta. E aqui eu vou usar um exemplo básico que eu acho que todo mundo vai conseguir entender e concordar comigo. Vou criar um flashcard de história do Brasil. Então, na frente do flashcard é uma pergunta, no verso uma resposta. Que tal? Quem descobriu o Brasil? No verso, Pedro Álvares Cabral. Esse aqui é um flashcard de história, para você memorizar quem descobriu o Brasil. Eu poderia dizer qual artéria irriga o apêndice? Ou qual que é a origem embriológica do apêndice? Isso seria um flashcard. E aí, qual que é a diferença disso para ler? A diferença disso para ler é que quando você lê, o seu cérebro tá lá, ó, paradão, descansando, recebendo informação sem fazer muita força. E quando você usa o flashcard, você lê a pergunta, quem descobriu o Brasil? Você não tem a resposta, você tem que ir lá encontrar essa resposta no seu cérebro. E aí, você memoriza isso muito mais. Vou fazer uma analogia aqui, bem tosca, mas que vai fazer sentido para você. Imagina que você tem que ir de São Paulo até Rio de Janeiro. E você tá no ônibus, dormindo, deitado, sem prestar atenção. Ou você pode estar até acordado. Agora imagina uma outra cena. Você tem que ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, você não tem um GPS, você tem um mapa, e você vai ter que ver o caminho do mapa, e você vai dirigindo, olhando no mapa e descobrindo o caminho. Qual dos dois cenários você acha que tem mais chance de que semana que vem você lembre como que faz para sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro? Obviamente, espero eu, né, que tenha feito sentido para você, que você dirigindo o carro e vendo o mapa e aprendendo como faz, você tem mais chance de chegar lá. E é isso que é o método ativo.
O método ativo, você é o motorista, você está descobrindo o tempo inteiro como faz para chegar lá, e o método passivo, você está ali no banco passageiro, olhando para cima, relaxando, se distraindo. Enquanto você lê, às vezes você tem uma ideia e pensa, mas você nem percebe e continua. Então, quando a gente está sempre usando o método ativo, a gente está decorando muito mais. E sim, é desconfortável. Todo aluno meu, quando eu falo para ele usar flashcard, ele começa a usar flashcard e fala: Pedro, mas cansa, né? Cansa. Justamente por isso que funciona. Você está usando o seu cérebro de forma ativa. E aí, você está consolidando memória. Tem outras opções? Tem várias outras opções. Dar aula. Por que você acha que eu estou aqui falando sobre os métodos ativos de forma natural, sem colar, sem ler um teleprompter? Porque eu já expliquei, já dei aula sobre métodos ativos dezenas de vezes. E provavelmente, a próxima vez que eu falar sobre isso vai ser melhor. Porque eu tô cada vez mais otimizando essa memória. É como se eu estivesse sedimentando um caminho e esse caminho tivesse cada vez mais consolidado. Se eu precisar, por exemplo, dar uma aula sobre vias biliares, eu vou dar tranquilamente, porque também é um assunto que eu falo sempre. Agora, se eu precisar dar uma aula sobre eletrocardiograma, vou passar vergonha, porque eu não falo sobre esse assunto e não estou familiarizado. Então, uma estratégia muito boa é: eu tenho dificuldade num assunto muito complexo. Monta uma aula sobre esse assunto. Tenta explicar para alguém. Quando você for capaz de fazer isso, você nunca mais esquece. Todos os temas de cirurgia que eu tenho familiaridade, que eu consigo falar fácil, são temas que a minha esposa, a Júlia, teve na faculdade e me pediu ajuda. E daí eu expliquei pra ela e dei aula pra ela daqueles assuntos. Esses temas eu domino. Os temas que ela não teve aula e que eu não expliquei, não sou tão bom. Então, dar aula é um exemplo de método ativo. Outro exemplo, li um livro, ou li um capítulo de um livro. Ao término do capítulo, eu tento me lembrar, me recordar do que eu li e tento fazer perguntas. Lembrei, não lembrei. Isso também é um outro método ativo somado a um passivo, tudo bem? Mas isso aumenta a sua retenção de conteúdo. Todos esses métodos que fazem com que você ativamente precise buscar uma informação na sua cabeça, seja para verbalizá-la, seja para pensar nela, seja para responder uma questão, eles se enquadram nesse rol dos métodos ativos e fazem com que você retenha o conteúdo. Você pode ler 100 vezes um livro, você não vai lembrar de tudo. Agora, se você responder 6 vezes flashcards, provavelmente você vai lembrar. E aqui só para complementar, ainda assim, quando a gente usa métodos ativos, nós esquecemos. Esquecemos menos, mas esquecemos. Por quê? Porque o nosso cérebro é como se fosse um HD que funciona mal e ele precisa liberar espaço para receber outras informações. E aí ele vai jogando fora tudo. E existe um negócio que a gente chama de curva do esquecimento. Um resumo superficial disso é que a cada 7 dias a gente esquece, depois a cada 30 e a cada 90. Então tem um conceito clássico de você ter um primeiro contato em 0 dias, depois com 7 dias, depois com 30 e depois com 90 e, em tese, fazendo isso, você nunca mais esqueceria. Isso é uma forçação de barra, tá? Nossa curva de esquecimento depende muito de vários fatores, como o interesse pelo assunto. Então, às vezes, um assunto muito legal pra você, uma vez só, sabendo daquilo, você vai decorar. Às vezes, um assunto muito chato, você vai demorar mais. Então, 0, 7, 30, 90 é um resumo. Às vezes, você vai precisar de mais pontos de contato, às vezes menos. Mas o que eu quero dizer é, quase sempre, uma única vez estudando aquele assunto não é suficiente. E aí que entra as revisões. A grande questão é, se você revisar com métodos ativos, poucas revisões são suficientes. Métodos passivos, muitas revisões e ainda assim você não vai lembrar de tudo. Então agora pausa o vídeo e vamos fazer um desafio. Eu quero que primeiro você tente lembrar tudo que eu falei. Assim a gente vai fazer desse vídeo um método ativo e você vai decorar o que eu te ensinei. Então primeiro eu quero que você tente se lembrar do estudo que eu citei. Quais foram os 3 grupos que a gente teve? Qual método parece funcionar melhor? E qual método funciona melhor? Quero que você responda isso. Pausa o vídeo e responde. Pausou? Respondeu? Beleza. Então, próxima pergunta. Qual que é o primeiro método que eu citei de método ativo aí para quem está prestando uma prova de concurso com testes de múltipla escolha? Pausa e responde. Questões, né? Boa. Tá bom? Próxima pergunta. Qual que é o método de estudos que a gente pode usar para perguntas abertas? Que tem esse papelzinho aqui. Boa. Flashcards. E terceiro, qual que é a alternativa que eu dei aqui para quem não quer fazer questão em flashcard? Aula. Assim como eu estou fazendo aqui. Então, fica o desafio. Pega algum amigo seu, explica para ele sobre os métodos ativos, depois mostra o meu vídeo para ver se você conseguiu explicar e entender bem o que são os métodos ativos. Se você gostou desse vídeo, já clica no gostei e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Falou, até mais!